Olá, meu nome é Carlos Chagas e nesta videoaula nós vamos estar aprendendo alguns exercícios de estratégia, né? Lembrando que nós estamos numa série de exercícios em que nesse vídeo a gente vê a quarta parte dessa série. E iniciaremos o exercício número 24, que é este que está aí na tela. Vale lembrar também que nesses exercícios, assim como nos demais, eu sempre dou a questão e ao mesmo tempo que falo eu já dou a resposta, a resolução. Então se você achar interessante em pausar o vídeo, eu acho interessante, é melhor para o seu aprendizado, você vai aprender muito mais do que simplesmente eu falar a resolução. Então lembrando que no exercício 24 até o 31, que nós vamos ver agora, as brancas jogam em todas as posições. Então a pergunta vai ser uma pergunta única para todos os vídeos, dessa série de 24 a 31 que plano você adotaria com as brancas para obter alguma vantagem? Bom, neste exercício aqui, a vantagem está no bispo toma cavalo e peão toma bispo. Por quê? As pretas agora têm peão dobrado e no fato dela ter peão dobrado, se torna ruim para o desenvolvimento dos próprios peões e o fato também de que o rei branco alcança esses peões pretos. O rei preto, se ele vier para defender os peões duplos, ele vai perder seu tempo porque as brancas podem avançar seus peões aqui, transformando eles. E vice-versa, se o rei preto vier atacar os peões brancos, o máximo que ele pode acontecer dele conseguir é tomar o peão de G2, mas proporcionando a promoção do peão em H3, porque o rei preto nunca mais o alcançará. Vejamos agora o exercício de número 25. A mesma questão. Que plano você adota com as brancas para obter alguma vantagem? Neste caso, perceba que a torre preta está totalmente passiva defendendo o seu peão, enquanto que a torre branca tem uma maior mobilidade, uma maior forma de trabalhar. Então, eu acho que o melhor lance para as brancas aqui é torre em B6. Por quê? Porque agora o rei branco irá proteger o seu peão para a transformação do mesmo. Perceba que o rei preto ele está preso na linha da torre aqui, e o rei ainda atacando essas casas impede dele conseguir passar para o ataque e defender seu peão que está tentando ser promovido. Então a atitude das pretas é totalmente passiva aqui. Perceba que a torre tenta de alguma forma atacar o peão, mas com esse lance as brancas jogam torre em E7, atacando o peão de B7, forçando a torre a voltar lá. Então, neste caso aqui, a vitória é praticamente das brancas. Vejamos agora o exercício de número 26. Bom, mesma questão. Qual o lance que as brancas deveriam adotar para obter alguma vantagem? Neste caso, a gente deve lembrar que as torres só têm grande mobilidade quando possuem colunas abertas. Então, acho que para as brancas aqui o mais interessante é abrir uma coluna para que ela possa trabalhar. Então, peão de G2 em G4 é interessante, porque se o peão negro toma peão, você pode tomar com cavalo e proporcionando assim um grande ataque em cima do rei negro. E aí você tem diversas formas de ação. Acho que o melhor lance das pretas é tentar se defender, né? Atacar aqui é praticamente impossível. Então, a partir daqui você tem diversos tipos de lances de ataque. Por exemplo, cavalo em H6, lembrando que o peão negro não pode tomar cavalo devido a bispo cravando este peão. Outro lance seria bispo toma o peão de G7. Por quê? Porque se rei tomar peão, cavalo, você pode lançar a torre dando cheque ao rei, ou cavalo em E5, dando cheque descoberto com a torre e assim ganhando um cavalo.
No caso, recuperando a peça perdida, no caso o bispo que foi entregue, e ganhando um peão. E ajudando, descravando esses peões brancos aqui e tentando promovê-los no andamento da partida. Vejamos agora o exercício de número 27. Bom, neste lance aqui, qual seria o melhor lance para as brancas? Para obter alguma vantagem? Acho que o melhor lance é trocar os cavalos. Por quê? Porque agora o bispo branco das casas negras pode tomar os peões e tentar uma promoção de peões mais à frente, né? Por exemplo, um andamento comum da partida seria este. Então agora o rei branco tenta promover seus peões mais à frente e tentando assim um mate, né? Perceba o andamento da partida. Infelizmente não tem nada o que fazer. As negras não tem nada o que fazer aqui. Vejamos o exercício de número 28. A mesma pergunta, qual é a vantagem que as brancas podem obter aqui com algum lance? A resposta para esse exercício começa da percepção do tabuleiro. Perceba que o cavalo branco tem uma ação de dupla força aqui nesse exercício. Primeiro porque ataca os peões negros, forçando o bispo então a defendê-los. E a segunda grande coisa que esse cavalo está fazendo é impedindo o avanço do peão de B4 negro. Então, acho que o melhor lance para as brancas é tentar fazer uma promoção de peões. Perceba que o flanco rei possui 4 peões brancos e 3 negros. E sem falar que o rei branco está apoiando esses 4 peões. Então a força aqui é muito maior. Então H4 seria um bom lance. Por quê? Porque esse peão toma, o rei agora faz todo o movimento, o rei branco vai fazer todo o movimento para tentar tomar esse peão e promover os seus mais à frente, né? O rei preto tenta fazer a defesa dos peões para que o cavalo branco não os destrua. E tentando, as negras também tentando liberar o seu bispo para uma melhor ação, né? Mas não tem muito o que fazer não. Por quê? Porque quando o rei branco chega até no final, ele obriga o rei negro a vir para a batalha. Então desprotegendo um peão e fazendo com que o cavalo branco tenha maior ação, maior eficácia. Então, a partir daqui, a partida continuará mostrando toda a superioridade das brancas. Vejamos agora o exercício de número 29, que é este aí. A pergunta, a mesma, qual seria o melhor lance para as brancas para obter alguma vantagem? Aqui, o melhor lance é aproveitar a debilidade do cavalo em H5. Por quê? O cavalo em H5 está extremamente entregue a um ataque com o melhor lance das brancas, que seria bispo em E5. Por que bispo em E5? Qualquer movimento que esse cavalo venha fazer, ele será tomado pelo bispo. Se cavalo em G7, ou F6, ou F4, ou G3, qualquer uma dessas casas o bispo ataca. O próximo lance das brancas será peão de G2 em G4, forçando esse cavalo ou a movimentar e ser tomado pelo bispo, ou então ser entregue pelo próprio peão e posteriormente a transformação deste peão, a promoção dele para alguma peça superior. Então vamos agora ao exercício de número 30. Com a mesma pergunta, qual seria a vantagem que as brancas poderiam obter aqui com algum lance? O melhor lance é peão em F6. O único lance que resta às negras é avançar seu peão de G7 para G6, fazendo com que as brancas lancem sua dama em H6 e tentando um mate. Aqui não resta muita coisa para as negras, talvez um antijogo jogando sua dama
de B2 a B8, tentando fazer uns cheques perpétuos no rei, mas para ela é muito difícil ganhar, as negras não ganham, porque vai chegar algum momento que ela terá que fazer algum lance e sair fora do cheque, e o próximo lance branco será um mate em G7. E o último exercício deste vídeo é o exercício de número 31, trabalhando também estratégia, e com a pergunta: qual seria o melhor lance das brancas nesta tela aqui? Qual seria o melhor lance das brancas para obter alguma vantagem? Bom, acho que o melhor lance para as brancas aqui é obter a superioridade não da quantidade de peças ou das posições das torres, nem do rei, mas sim deste peão que está passado. Para que as brancas tenham sucesso no avanço desse peão, elas teriam que anular as forças das duas torres. Então acho que a melhor forma aqui para as brancas obterem alguma vantagem é trocando as torres. Após a troca, perceba que o rei branco passará a obter uma vantagem por estar mais próximo do seu peão e tentando promovê-lo mais à frente. Perceba o movimento das negras. Esse é o típico lance que você coloca seu rei debaixo do outro rei e espera ele fazer o movimento. Pelo fato das brancas terem a iniciativa, não importa o lado que esse rei escolha, seja o esquerdo ou direito, o rei avançará para a casa diagonal à frente e de lado oposto para que possa avançar seu peão. Por exemplo, as negras não optaram jogar o rei à frente, né? Então as brancas obtêm a sua segunda opção, que é tentar tomar o peão negro. No caso, as negras adiantam o seu rei tentando uma reação. E aqui, a partir desse lance aqui, as brancas mostram sua intenção de deixar este peão a não ser avançado, mas sim avançar este peão que agora está passado. E aqui já não resta mais nada para as negras, porque perceba que o rei branco defende as 3 casas aqui que o seu peão irá passar. Então a promoção aqui, ela é certa. No outro lance aqui que a gente tinha parado, que eu havia comentado sobre qual casa que o rei escolha, ele pode escolher, por exemplo, se ele joga para cá, este rei joga para cá, e o peão agora com certeza será promovido. No caso, o que as negras fizeram foi simplesmente retardar um pouco este lance, avançando o seu peão de H, mas nada de grande efeito, porque as brancas liberam o outro peão para que seja passado. Bom, finalizamos aqui o exercício do 24 ao 31 sobre estratégias, e até o próximo vídeo.